Olá, estudante, seja muito bem-vindo aqui ao canal A Fórmula do TCC. Eu sou o professor Tony Rocha e você vai aprender de uma vez por toda o que é citação direta, citação indireta, citação da citação e vai aprender como fazer cada uma delas. Antes de mais nada, já chegue deixando o seu like nesse vídeo para ajudar o professor Tony. Compartilhe com os amigos que também quer usufruir aí de dicas de como fazer TCC. E claro, se ainda não é inscrita nem inscrita em nosso canal, faça sua inscrição para continuar acompanhando aqui as nossas dicas e ative todas as notificações para o YouTube entregar a você o nosso vídeo. Meus queridos e minhas queridas, vamos lá então. Se você quer fazer um TCC em poucos dias e não quer mais perder tempo, você pode estar acessando aí a nossa página e fazendo aí o seu TCC junto comigo. Vagas limitadas apenas para aqueles alunos que quer fazer o TCC em poucos dias, tá? Só para esse tipo de aluno. Vai lá, acessa a nossa página, verifica se é para você. Se for para você, faça sua inscrição e venha fazer o seu TCC junto comigo. Vagas limitadíssimas. Vamos lá, vamos então aqui para a nossa videoaula de hoje. Vou aqui estar abrindo aqui a nossa página, prontinho. Vou aqui, então, diminuir um pouco. Pronto. Para quem não sabe, ou para aqueles que já sabem, vamos então entender o que são as citações. Temos três tipos de citação em TCC, certo? É a citação direta, a citação indireta e a citação da citação. São esses três tipos de citações que nós temos. Então vamos anotar aqui. Citação direta, citação indireta e citação da citação, que é também conhecida como APUD, certo? Citação indireta, de maneira muito simples e fácil de você entender, é a famosa copia e cola, certo? Copia e cola. Ctrl C, Ctrl V, apenas isso. Você não vai mudar absolutamente nada daquilo que você viu. Gostou daquele trecho, seja do livro, do artigo, da monografia ou de algum site científico que você encontrou? Gostou? Vai colocar dentro da sua monografia, artigo, do seu TCC. Então você vai copiar igualzinho como está lá, sem modificar nada, e vai trazer para dentro do seu TCC, certo? Isso é uma citação direta. E aí você tem como obrigação citar, né, a fonte de onde você está retirando, com autor, ano e página. Vamos já aprender como fazer isso. Citação indireta é aquela que você vai ler o que você está pesquisando e vai colocar com suas palavras. Você está lendo ali um livro? Uau, que interessante isso aqui, ó. Vou colocar dentro do meu TCC. Você vai ler, tá? Ali não é seu, é do autor do livro ou do artigo, da monografia, da dissertação ou lá do site científico, certo? Você leu com você leu lá e com suas palavras você trouxe para dentro do seu TCC. Isso é uma citação indireta que tem, né, como missão você trazer autor, citar autor e ano, certo? Aqui transcreve aquilo que você entendeu do autor. Transcreve aquilo que você entendeu do autor, citando autor, ano e página. Vamos já entender como funciona
tudo isso. Citação da citação, APUD. A primeira dica essencial aqui para você: evite usar essa citação, evite mesmo, não use, a não ser que seja alguma exceção, mas não use esse tipo de citação, pois ela é aquela citação feita através de terceiros, ou seja, você não teve acesso a ela, ao trecho original, ou seja, você não teve acesso ao livro, aí você encontrou no artigo de fulano de tal essa passagem, certo? Ou seja, você está dizendo que você viu no artigo fulano de tal o trecho do livro de Cicrano. Então você não está tendo acesso ao original, evite usar esse tipo de citação, certo? A citação da citação é obrigatória citar o autor, ano e página do documento original, né? O dono de fato da citação, e também citar autor, ano e página de onde você encontrou esse trecho, tá? Então fica aqui a minha dica, não use, mas se vai usar, é aquela citação que transcreve, tá? Aqui ela pode ser tanto uma citação direta como também indireta, certo? A citação da citação tem esse tipo de peculiaridade. Ela pode ser ela pode transcrever uma citação direta ou indireta. A questão aqui dela, a questão é que o pesquisador, no caso você, está transcrevendo algo de terceiros sem ter tido acesso ao documento original. Ou seja, basicamente é como se você tivesse ouvido ali uma fofoca e está acreditando no autor da fofoca sem ter certeza se foi ou não o que disse o autor lá citado dentro dessa fofoca, para ficar mais fácil de você entender o que é a citação da citação. Mas como eu disse, evite, por gentileza, de usar esse tipo de citação. Como fazer então a citação direta, professor Tony? Nós vamos então agora tá aprendendo aí como fazer a citação direta. Ela tem duas características aí importantes, tá? Como fazer a citação direta curta? Ela tem dois tipos duas formas de você estar criando, né, essa citação direta. É a citação direta curta, que tem até 3 linhas, certo? E a citação direta longa, que ela tem acima de 3 linhas, que aí você tem que colocar um espaçamento e também fazer ali um recuo das linhas. Vamos entender como fazer então ela aqui no nosso Word, tá? Vamos supor então que você lê o livro ou um artigo e aí você, claro, quer trazer aqui para dentro, vai copiar ela tal como está e aí você vai colocar assim: de acordo com Rocha, (2021), P de página, ponto, e aí você coloca aí a página, certo? De onde você está
encontrando. Feito isso, você vai abrir aspas e vai acrescentar dentro dessa aspas aqui a sua citação. Vamos supor, de acordo com pronto, fiz aqui um exemplo, tá? Para que você então entenda. Você vai lá nesse livro, artigo, site científico, vai copiar do jeitinho que tá lá e vai trazer aqui para dentro dessas aspas. Se tiver até 3 linhas, certo? Tem até 3 linhas, você vai contar aqui assim, ó. 3 linhas. Aqui nós temos uma, né? Aqui a segunda e aqui embaixo a terceira. Ficou aqui, até aqui a terceira, então você deixa e faz dessa maneira, colocando as aspas. Se passar de 3 linhas, aí você tem a necessidade de fazer a outra regrinha que eu vou te mostrar logo a seguir, tá? Aqui eu apenas criei, tá, um exemplo. A fórmula do TCC é o melhor método para quem quer fazer o TCC rápido, fácil e com qualidade, com a orientação especializada do professor Tony Rocha, tá? Para quem quiser estar conhecendo aí, é só acessar a nossa página, curso A Fórmula do TCC, tá bom, gente? Então, feito isso, você vai, né, e copiou aqui. Show de bola. Então, aqui você fez a sua citação direta, acrescentando sempre autor, ano e página. Uma outra maneira, você poderia estar apenas acrescentando essa citação aqui, sem ser aqui no início, tá? Inserindo aqui o autor, você pode colocar aqui no final. Aí vai depender da forma como você está elaborando aí o seu TCC. Por exemplo, aqui a gente poderia já iniciar o parágrafo, por exemplo, já com a citação. A fórmula do TCC é o melhor método, tal. E aqui eu coloco dessa forma, então, Rocha. Aí aqui, e dessa forma aqui, como está a citação, o Rocha tem que ficar também junto com ano e página, tá? E em maiúsculo. Aí você coloca Rocha, ano 2021, vírgula, página, ponto, vírgula, ponto, espaço, e aí você coloca aqui a página. E aqui no final coloca um ponto. Pronto. Essa, né, são as formas de você estar fazendo uma citação direta, curta, com até 3 linhas, as duas formas de você fazer. Colocando, então, no início lá, de acordo com o autor, ou para o autor, o segundo, o autor, tá? Você pode usar aqui sempre. Segundo, aí você coloca autor, né? Autor, ano e página. Você pode colocar de acordo, que foi o exemplo que eu fiz, para, né, Tony, aí aqui assim também, tá? E aí você vai aprendendo as formas de estar elaborando aí suas citações. Peço que você mantenha um padrão. Se você começar a fazer, por exemplo, de acordo com Rocha, 2021, página 17, você fez aqui a citação, mantenha esse padrão de sempre estar iniciando então as suas citações, acrescentando aqui
o autor, para que você então mantenha um padrão bacana dentro do seu TCC, tá? Depois que você insere aqui essa citação, você vai comentar sobre ela, tá? Aí você comenta sobre ela. Aí já seria uma outra aula aí para você entender como tá fazendo os capítulos do seu TCC. Prontinho, aprendeu as duas formas de fazer a citação direta, curta, até 3 linhas. Vamos então aprender como fazer a citação direta, longa, com mais de 3 linhas. É da mesma maneira, você vai copiar e colar tal como tá lá no documento, certo? E aí você vai sem aspas, agora não coloca mais aspas, você vai então pegar essa citação, vamos supor que eu coloque aqui de acordo, utilize aqui a mesmo autor, ano e página, certo? Aqui eu vou dar um enter para ficar um espaço, tá? Entre autor e a minha citação, com mais de 3 linhas. Eu vou aqui copiar e vou colocar aqui um pouco mais de texto, tá? Para gente fazer o exemplo. Aqui eu vou justificar para ficar assim, direitinho. E sem aspas, aqui você não coloca mais aspas, tá? Você vai então selecionar o seu texto. Você vai acrescentar um tamanho inferior, que o tamanho padrão da letra para todo o seu TCC é 12. Você vai acrescentar tamanho 11 ou muitos professores vão exigir o tamanho 10, tá? As normas da ABNT nos pedem que seja o tamanho 10, mas tem algumas instituições e professores que vão lhe pedir o tamanho 11. Vou seguir aqui as normas da ABNT, então vou acrescentar aqui tamanho 10. Feito isso, vou clicar com o botão direito do meu mouse, vou vir aqui em parágrafo, certo? E aqui em recuo, tá? Em direita, aliás, em esquerda, eu vou tirar o 0 e vou colocar 4, tá bom? Aqui, antes e depois eu tenho que deixar 0, 0, tá? 0, 0. E espaçamento entre linhas eu tenho que deixar simples, certo? Essa já é a configuração, a formatação correta de como você fazer aí a sua citação direta longa, tá? Com mais de 3 linhas. Fez isso, é só clicar em OK. Ela vai então ter esse recuo aqui, ó, certo? Você sempre deixando um espaço em branco do autor até aqui a sua citação, e ela vai ter esse recuo, vai ficar justificada aqui bonitinha e sem aspas, tá? Não colocar aspa aqui no começo nem no fim dela, tá? A outra forma seria se você não colocasse aqui o nome do autor, você poderia também estar inserindo o nome do autor aqui junto da citação, tá? Vamos supor que aqui você apenas citasse apenas o autor. Segundo Rocha, o método de TCC, 2 pontos, aí você coloca aqui a fórmula do TCC, é o melhor método para quem quer fazer TCC rápido, fácil e com qualidade, tá? E aí você acrescentaria aqui autor, ano e página, seguindo o mesmo padrão da outra que eu te mostrei, onde você acrescenta aqui o autor, né, em maiúsculo, depois ano e página, tá? Essa é a forma de você estar fazendo sua citação direta das duas maneiras, até 3 linhas, que é a citação curta, e a citação longa com mais de 3 linhas. Vamos então aprender aqui como fazer a citação indireta, certo?
Citação indireta, novamente lembrando, aquela que você vai ler e vai colocar com suas palavras. Só que como você leu de algum local, seja um livro, seja um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese ou um site científico, se leu de algum local, não é seu, é de alguém. Então você tem que citar autor e ano, tá? Sem aspas, só cita. Por exemplo, vamos supor que você quisesse fazer essa mesma citação que eu fiz aqui para mim, tá? Sobre o nosso método, a fórmula do TCC. Então você poderia fazer o seguinte: segundo o professor o professor Rocha, 2021, aqui eu não preciso acrescentar a página, vírgula. Segundo o professor Rocha, 2021, o método, a fórmula do TCC é a melhor ferramenta para estudantes do ensino superior. É a melhor ferramenta para estudantes do ensino superior. O método, a fórmula do TCC é a melhor ferramenta para estudantes do ensino superior criar, desenvolver e finalizar um TCC em poucos dias. Prontinho. Vamos aqui então apenas colocar o justificado aqui, tá? Lembrando que aqui, sempre que iniciar os seus parágrafos, você também tem aqui, tá? Um recuo de 1,25 em cada parágrafo desse. Como aqui a ideia é apenas te ensinar como fazer as citações e não como formatar todo um trabalho, então por isso que eu não estou demonstrando isso, tá, gente? Estou focando apenas aqui nas citações e como fazê-las, tá? Mas vamos deixar assim. Então, basicamente, o que é que eu fiz? Eu li aqui aquilo que eu vi de citação direta e transformei em uma citação direta. Só que essa citação direta do autor Rocha. Então, eu coloquei aqui autor e ano, tá? Não precisa acrescentar aspas quando for citação indireta. E assim você vai identificando dentro dos trabalhos que você baixar para fazer o seu TCC, o que é uma citação direta e o que é uma citação indireta. A citação direta tem aspas, então tem que ter autor, ano e página. Não tem autor, ano e página e tem aspas, então está errada, certo? É basicamente isso. Você viu lá uma citação que tem apenas a citação do autor e ano, então ela é uma citação indireta. Ou seja, aquele autor desse trabalho que você está lendo leu algo bacana, interessante e trouxe para dentro do seu trabalho, né, com as próprias palavras, e aí citou autor e o ano, tá? E a citação da citação, certo? Como eu disse, não aconselho ninguém a utilizar essa citação, porque ela empobrece cientificamente o seu trabalho, porque ela não passa segurança, tá? Mas só a preceito de você entender como funciona, eu vou então tá aqui te ensinando como fazer. Como eu te trouxe, né, no início aqui a nossa explicação. Vamos lá novamente para que a gente não se perca. Citação da citação. Ela pode ser tanto uma citação direta ou indireta, certo? Você vai transcrever algo que você viu em terceiros, um autor que não é o autor original daquela obra, tá? Então a gente vai fazer dessa forma aqui essa citação, tá? Deixa eu
você vai fazer o seguinte: de acordo com Rocha, já eu explico quem é quem para você se situar, tá bom? Vou botar aqui 2015, vírgula, espaço, página. Página 4. Aí aqui, APUD, tá? Você sempre tem que colocar APUD. Eu vou colocar aqui meu outro sobrenome, Oliveira. (2021) página 7. Vamos lá para você entender aqui quem é quem, para você então fazer aí se for necessário. De acordo com Rocha aqui, 2015, página 4, é o dono da transcrição, é o dono da citação, é o dono da ideia, tá? É o autor original da obra. Então você sempre vai iniciar pelo autor original da obra, tá? APUD quer dizer que você encontrou essa citação de Rocha no documento, tá? No trabalho de Oliveira, do ano 2021, na página 7. E aí você, como eu disse, se for uma citação direta, curta, tá? Você vai abrir aspas e vai aqui acrescentar a citação, certo? Pronto. Se for uma citação indireta, você coloca ela, lê com suas palavras, coloca ela e não acrescenta aqui as aspas, tá? Se for uma citação com mais de 3 linhas, você vai fazer esse mesmo modelinho aqui que eu fiz aqui em cima, tá? Basicamente, a única coisa que vai mudar, tá? Na regra é na hora de você aqui, ó, citar autor, né? No caso, os autores aí, o autor original sempre em primeiro, depois o autor, o terceiro, né? De onde você retirou aquela passagem da obra pesquisada, certo? Espero que você consiga, né, com essa aula, ter entendido de uma vez por todas o que é uma citação direta, uma citação indireta e uma citação da citação. E espero que você, caso tenha interesse, venha fazer o seu TCC junto comigo, só para aqueles alunos que de fato quer fazer o TCC junto comigo. Ainda temos vagas limitadas. Vai lá na nossa página, veja se é para você. Se for para você, se inscreva e venha fazer o seu TCC junto comigo, tá bom? No mais é isso. Desejo a você que você consiga fazer o seu TCC. Deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal para mais vídeos e dicas. E é isso. Eu sou o professor Tony e até o próximo vídeo aqui em nosso canal no YouTube. A Fórmula do TCC com o professor Tony Rocha. Fui.